Olá, queridos. Eu quero convidá-los para um novo post do blog Vivo pela Fé, que você pode digitar vivopelafé.blogspot.com.br e acessar estudos, acessar vídeos que eu tenho postado e compartilhado sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Mas principalmente o que eu tenho colocado agora, que o Senhor tem me inspirado, é a escrever sobre o dia a dia cristão, como podemos viver pela fé, né? Como diz aqui o cabeçalho do blog, vivo pela fé, pregamos e cremos no evangelho simples, porque Jesus sempre explicou com a sua simplicidade, explicava por parábolas. Então, o que o Senhor quer com a gente é relacionamento, né? Às vezes as pessoas têm uma certa reserva com a Bíblia, porque a Bíblia é aquele livro difícil, que ninguém entende, as pessoas leem, acham aquelas palavras muito complicadas, mas praticamente todo brasileiro tem uma Bíblia em casa, aberta no Salmo 91 na maioria das vezes, meio que como se fosse um enfeite, um amuleto na estante. Mas, irmão, o que Deus quer com a gente é relacionamento, e esse relacionamento é através da palavra, porque Jesus é a palavra, né? A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, realmente, se você pegar a palavra de Deus para ler assim como se fosse um livro comum, né? Um livro de romance, um livro, enfim, um livro secular, né? Como costumamos dizer, realmente pode ser que você não entenda, mas quando você tem o Espírito Santo para te explicar o que está ali na Bíblia, quando você abre a sua mente para esse Deus, abre o seu coração e Ele te dá fé, né? E a fé vem ouvir a palavra de Deus. E quando você abre o seu coração para você ouvir o que Deus tem para dizer, você vai entender, porque Deus ama se revelar ao homem, né? Em Jeremias 33:3 ele diz, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus quer sim se revelar a nós, sabe? Isso é tão maravilhoso. Nesses últimos dias que estamos vivendo, irmãos, perto do arrebatamento, perto da volta de Cristo, o Senhor está se revelando a muitas pessoas, tanto por sonhos, por visões, mas também pela sua palavra, né? Principalmente pela pregação do Evangelho. E eu quero convidá-los então a lerem o post sobre como se defender dos ataques na mente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Não vou me estender muito, porque a intenção é que vocês leiam mesmo para ler com calma, né? Poder, de repente, se gostar, se o Senhor falar com vocês através desse post, vocês passarem para algum amigo que esteja precisando, porque, irmãos, é difícil hoje em dia alguém não precisar saber como se defender dos ataques na mente, né? É engraçado porque geralmente quando nós estamos passando por algum problema, a impressão que temos é que só a gente está passando por aquilo. Mas a própria Bíblia diz, né? Eu não me lembro agora qual é a passagem, mas acho que foi o apóstolo Pedro que falou, que ao redor do mundo, vários irmãos estão passando por coisas iguais ou até piores que o que a gente está passando, né? Então isso não é novo, né? Pedro escreveu isso há quase 2000 anos. E eu quero então, irmãos, que o Senhor, né, eu peço que o Senhor fale muito com vocês a partir dessas palavras que Ele mesmo me deu. E esse post, na verdade, nasceu de uma resposta que eu dei a uma irmã, né, numa rede social, em que ela pediu oração, porque está sendo muito atacada em sua mente, até perdendo a vontade de viver. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Jesus disse que nos deu vida em abundância. Não vamos jogar nossa vida fora. Pelo contrário, enquanto nós estivermos aqui, seremos sal e luz nessa terra, aguardando o dia da vinda do Senhor, né? E é muito importante que nós estejamos preparados, e essa preparação, ela é na mente. Como se defender dos ataques na mente? A Bíblia mostra em inúmeros versículos como podemos fazer isso. E o principal é que nós estejamos cientes de que essa preparação, esse cuidado que nós devemos ter com a nossa mente é uma coisa que diz respeito a cada um de nós. Eu vou ler para vocês no livro de Romanos, no capítulo 12. Olha que interessante. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, muito interessante. Quando o apóstolo Paulo escreveu e falou assim, transformem-se,
Ele não disse assim, eu vou transformar por vocês. Vocês é que vão se transformar. Então, irmãos, a transformação da mente é uma questão que cada um de nós devemos fazer individualmente. Eu não posso escovar os dentes por você. Eu não posso tomar banho por você. Eu não posso me alimentar por você. Eu posso te dar o alimento, mas quem vai se alimentar é você. Então, a transformação da mente é uma coisa que nós temos que fazer. Não adianta você pedir oração para 20, 30 pessoas por alguma situação que você esteja passando e você mesmo não transformar a sua mente para abrir a sua mente para a palavra de Deus, para entender que você tem que viver pela fé e não por aquilo que você está vendo. Porque nós temos que renovar a nossa mente todos os dias, irmãos. Nós somos atacados todos os dias por alguma informação, alguma notícia que entristece nosso coração, que vem trazer para o nosso coração um falso pensamento de que não adianta orar. Poxa, eu estou orando por aquela pessoa, pela libertação daquela pessoa há 5 anos, nada acontece. Eu não acredito que nada esteja acontecendo, eu acredito que tudo esteja dentro do plano de Deus e, principalmente, nós temos que estar vigiando, né, os nossos pensamentos e o que a gente fala, porque a palavra é bem clara, né? Está em Provérbios, eu não lembro agora qual é o versículo, mas Provérbios diz, o capítulo, né? Mas Provérbios diz que nós ficamos enredados, né, ligados às palavras da nossa boca. Então, aquilo que você fala, você está se comprometendo com o que você fala. E Deus faz isso. Quando Deus fala, Ele está se comprometendo com a palavra dEle para cumprir o que Ele está falando. É muito importante o poder do que a gente fala. Então, esse texto que o Senhor me inspirou a escrever, vem falando sobre isso também, sabe, irmãos? Porque é importante a gente ter muito cuidado do que a gente fala, né? Tudo que a gente fala tem que estar em conformidade com a palavra. Não adianta eu orar por uma pessoa e falar, fulano, salva o fulano, pai, salva o fulano está preso nas drogas, o fulano está com problema assim, problema assado. E aí, quando eu estou de encontro com o fulano, em vez de eu bendizer o fulano, abençoar ele com as palavras, eu falo, você não tem jeito mesmo, vai lá, se acaba logo nessas drogas. Acontece muito isso, irmão. E aí a gente não vê a oração acontecer, né, ser realizada, né, o Senhor atender, e a gente acha que o Senhor não está ouvindo. Como o Senhor não está ouvindo, Ele sempre nos ouve. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, prestes a fazer um milagre para Lázaro ressuscitar, Jesus olhou para os céus e falou, Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Irmãos, então eu vou deixar para vocês o link, para vocês lerem, e desde já vamos proteger a nossa mente, sabe, porque nesses últimos dias Satanás tem atacado mesmo as famílias através de pensamentos. Você pode perceber o seguinte, irmão, ninguém se suicida, ninguém se divorcia, ninguém sai de casa sem antes não ter remoído em pensamento. É muito sério isso, então vamos proteger a nossa mente com a palavra de Deus. Vamos nos resguardar de todo mal que possa entrar no nosso pensamento, e o Senhor tem a receita certinha para a gente fazer isso. E esse post foi escrito com inspiração do Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque eu sem Ele não sou nada, apenas escrevi aqui que o Senhor me inspirou. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, porque é a palavra dele, não é a minha. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus e até o próximo post.